Hoje você vai descobrir junto comigo se este controlador de carga solar que está na minha mão realmente é MPPT. Olha isso, quase que cabe na palma da mão. O que você acabou de acompanhar aí no comecinho deste vídeo foi uns pedaços do vídeo de review deste controlador de carga que nós trouxemos lá do AliExpress. Vou deixar na descrição desse vídeo e mais para o final também o vídeo de review para você ver completo. Porém, neste vídeo aqui você vai acompanhar comigo um teste prático deste controlador de carga. É um controlador de carga pequeno, muito bacana mesmo. Eu achei ele bem legal, tem um preço bastante acessível pelo que ele oferece. Esse modelo que está aqui comigo, ele é de 20 amperes, trabalha com 12, 24 volts de forma automática, tá? E suporta até 50 volts de placa fotovoltaica. Eu não vou falar mais detalhes porque o review por si só vai dizer para você. Então eu recomendo você assistir o review logo depois desse vídeo. Aqui a gente vai ver se realmente ele chega nesses 20 amperes, se ele vai entregar esses 20 amperes. Nós vamos confrontar o que está mostrando no display, a parte de tensão do lado da bateria, com a parte de tensão que está realmente na bateria. Vamos ver a corrente que vai mostrar aqui no nosso amperímetro e vamos ver do que este pequeno controlador aqui é capaz. Para isso nós vamos utilizar aqui essas baterias da Moura Solar que estão aqui embaixo, tá? As 4 estão em paralelo, trabalhando em 12 volts, beleza? E nós também vamos utilizar aqui esta fonte de bancada para a gente simular placa fotovoltaica. Então já vamos analisar aqui a questão de tensão. Olha só, nós temos aqui no display dele, vamos aguardar ele girar aqui, ó, ele roda, ele vai mudando aqui, mostrando para a gente tensão de placa, tensão de bateria e tensão da saída load. Saída load está ligada, né? Depois ele mostra a corrente da placa, corrente da bateria e corrente da saída load, tá? Olha só, tensão da bateria 12,3 volts. E aqui, bem exatamente no ponto de conexão com o disjuntor, ele está mostrando para a gente 12,46 volts. Então a gente está percebendo aqui que a gente tem uma diferença de mais ou menos 160 milivolts. Só que tem um ponto importante que eu preciso falar para você. Esse multímetro aqui, ele é um multímetro mais preciso. Ele tem 3 dígitos depois da vírgula. Já o voltímetro que está aqui no nosso controlador de carga tem apenas um dígito depois da vírgula. Então pode ser que esteja aqui 12,36, 12,38 e ele não vai arredondar aqui para 12,4, tá? Então essa diferença que a gente está vendo aqui na questão de tensão é completamente aceitável, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ligar primeiro aqui o nosso alicate amperímetro que acabou de apagar e a gente vai ligar a nossa fonte de bancada e a gente vai colocar aqui para funcionar simulando placa fotovoltaica. Está configurada a fonte aqui com 28 volts, então seria algo em torno aí de uma placa fotovoltaica talvez aí de uns 260 watt pico mais ou menos, que é o máximo que ele vai suportar aqui para trabalhar em 12 volts, tá? E está configurada para fornecer aqui 10 amperes. A gente pode chegar até nos 32 volts. Vou fazer o seguinte, eu vou chegar nos 32 volts máximo aqui que essa fonte aqui comporta, tá? Vamos chegar nesses 32 volts, ok? Maravilha. Feito isso, agora a gente vai ligar a saída da fonte, tá? E olha só, ligamos a saída da fonte, ele já identifica a tensão. Olha só, identificou a tensão, já começou a fazer o rastreamento de máximo ponto de potência, tá? Nós temos 31,8 volts na entrada PV, olha só, já subiu a corrente, já fez rastreamento. Olha só, subindo a corrente aqui, que está sendo enviada para a bateria, temos 12,8 volts, 12,9, olha só, 20,1 amperes, caramba, 20,3. No display está mostrando para a gente que chegou na corrente máxima dele. Agora olha só no nosso alicate amperímetro, 18,9, quase 19 amperes.
está completamente aceitável também, porque é comum ter diferenças de corrente, de tensão entre um instrumento de medida e outro. Aqui nós temos um instrumento com muito mais precisão, então eu confio muito mais nesse aqui do que de fato no que está mostrando aqui. Aí muita gente pode falar, poxa Eduardo, mas então quer dizer que o fabricante está enganando a gente, está falando que está mandando 20, mas na verdade está mandando 18,8. Não necessariamente, tá? É completamente aceitável a gente perceber e notar essas diferenças aqui. O que importa é que não está uma diferença tão discrepante, tão gritante, como a gente já viu num controlador de carga muito conhecido e que eu vou mostrar para você no vídeo que vai ficar na tela, aqui no card da tela final, tá bom? Mas agora a gente vai continuar nesse daqui, olha só. Tá mostrando 13 volts do lado da bateria, vamos esperar ele girar novamente. 13 volts, ó, 19 amperes, 13,1 volts. E olha só, aqui a gente tem 12,87. Viu só como inverteu a situação agora? A gente tem 13 volts no display, a gente tinha 12,3 no display, 12,46 no multímetro. Agora a gente tem aí 12,89, 12,9 no multímetro e 13,1 no display aqui do nosso controlador de carga, mas está completamente aceitável aí essas diferenças. E a gente viu aqui que realmente ele está segurando bem. Deixa eu ver como é que está aqui de temperatura. Ó, até o presente momento ele não aqueceu muito não. E a gente consegue perceber aqui que de fato ele é um controlador de carga MPPT. Mas por que, Eduardo? Só porque a gente vê que tem uma corrente menor na entrada em relação à saída? Não necessariamente só por isso. Olha só, pediram no vídeo passado para a gente fazer o seguinte teste. Modificar a tensão na fonte. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou baixar a tensão da fonte e a gente vai perceber ele trabalhando aqui, olha só. Ó, vou baixar. Opa, peraí que eu tô baixando. Deixa eu baixar aqui um pouco mais. Aí, beleza? Ó, baixar a tensão da fonte. Eu baixei para 23 volts, certo? Olha lá, ó, ele para. Ele já identificou que teve uma variação na tensão da fonte. E aí ele vai fazer o rastreamento de máximo ponto de potência novamente. Pode demorar um pouquinho. E olha só, na fonte a gente tem 23 volts. Estamos carregando uma bateria de 12 volts. E daqui a pouco ele vai começar a fornecer corrente novamente aqui. Vamos aguardar aqui, ó. Está fazendo um rastreamento aqui. Eu só achei que é um pouquinho lento o rastreamento dele, tá? Era para já ter se encontrado novamente aqui, mas vamos aguardar para a gente ver qual que é o comportamento dele. Olha só a tensão que está agora aqui próximo ao polo da bateria, os polos da bateria 12,75, 12,756 e no display do nosso MPPT 12,6. Vamos ver aqui, ele está demorando um pouquinho, eu achei bem estranho, era para ele, lá, agora ele começou, lá, já foi, ó. Demorou um pouco o rastreamento dele, eu achei um pouco lento, mas para o preço que custa esse controlador de carga, está aceitável. E olha só que interessante, ó. Tá chegando nos 20 amperes quase de novo, ó. Tá vendo? A gente está com 22 volts na entrada PV, 13 volts na saída da bateria, 13 volts na saída load, 17 amperes aqui mais ou menos na saída, contra 10 amperes na entrada, tá? E olha só na fonte, a gente tem 23 volts, 10 amperes máximo na fonte. E olha aqui no nosso alicate amperímetro, ó. A gente tem 15,9 amperes mais ou menos, tá? E a gente está com 226 watts mais ou menos de placa, tá? E aqui eu já consigo mostrar para você algo muito interessante que a gente sempre fala, tá? Que é, o ideal num MPPT é a gente ter aí pelo menos o dobro da tensão de carga do nosso banco de baterias, tá? Aqui a gente está só com, ó, 22,7, 22,8, 23 volts, tá? O dobro da tensão que seria para carregar uma bateria em 12 volts, que chega próximo a 15,5 volts, seria 30 volts na entrada de placa, para o MPPT trabalhar na sua melhor eficiência. Aqui a gente está vendo que ele não está tão eficiente assim, ó. Tá chegando aí nos 17 amperes, não está próximo dos 20, mas não está com a sua melhor eficiência. Mas ainda assim está muito bom de eficiência. Vamos descobrir quando que ele chega na eficiência máxima? Vamos colocar aqui na fonte agora, que vai ajustar a fonte para 28 volts. Ó. Deixar a fonte com 28 volts. Olha só,
ele continua, com a tensão subiu, ele continua carregando para a gente. Só que ele vai demorar um tempinho para fazer o rastreamento novamente. Está identificando 23 volts, certo? Daqui a pouco ele, olha lá, já aumentou para 18,3 amperes, ó, tá vendo? 18,5 e está subindo, ó, tá vendo? 18,5 e subindo, ó, 25 volts, 5,3. Então, ou seja, a gente consegue perceber que realmente é um MPPT muito eficiente, muito bacana. E olha só, para ter uma boa eficiência e chegar nos 20 amperes máximo, a gente precisa algo em torno de 29 a 30 volts de placa. Praticamente o dobro daquilo que eu sempre falo, né? Da tensão de carga da bateria. Olha só, a gente está com 26,98 aqui, só que a gente ajustou para 29, tá? Olha só, a hora que a gente ajusta aqui, ó. Olha aí, tá, agora está com 28, vamos ajustar para 29, ó. 28, 29, olha aí, ó. A gente está com uma boa eficiência aí no nosso controlador de carga. E olha, diga-se de passagem, controlador de carga como esse aqui, pequenininho, que cabe na palma da mão, bonito esteticamente, com um precinho que é muito barato, que inclusive eu vou deixar para você na descrição do vídeo aqui, ó. Show de bola, né? Com toda certeza vale a pena você comprar um controlador de carga como esse, mesmo que ainda tenha a famosa taxa do governo, você não vai se arrepender, hein? Muito bacana mesmo. E se tiver mais algum teste que você acha interessante a gente fazer com esse controlador de carga, basta você trazer aqui no campo de comentários, falar para mim que você quer que a gente faça um teste diferente, que a gente vai tentar preparar esse teste para você, beleza? E aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!